O possível acerto ou não de Lula com Márcio França, Vini, que reflete necessariamente na eleição aqui no estado de São Paulo. Afinal de contas, temos aí os dois primeiros colocados na pesquisa, né? Tanto Haddad quanto Márcio França. E aí fica uma candidatura, a gente tem falado em robustez, né, no programa de hoje, fica uma candidatura bastante robusta, porque o Márcio França também tem uma parcela boa aí do eleitorado paulista que ele conquistou, né, nas últimas eleições que ele disputou, tanto ao governo como à prefeitura. Márcio França, que também foi governador, e caso ele se junte aí com o Haddad, fica uma candidatura bem forte para rivalizar, talvez aí com o Tarcísio ou com o Rodrigo Garcia, né, Paulo? E aí, Fabi, se os dois se juntarem, como é que fica essa chapa aqui em São Paulo? Lembra que eu falei ontem? A gente está vendo agora isso realmente ir para frente. Tem duas eleições ocorrendo, dos candidatos de fato e dos partidos políticos negociando. Me permita somente receber quem também nos acompanha através do rádio. Afinal de contas, nós temos uma grandiosa audiência de quem apenas nos ouve. Seja muito bem-vindo. Nós estamos discutindo aqui na Jovem Pan News justamente esse encontro de ontem entre Lula e Márcio França, que pode vir a resultar numa chapa aqui em São Paulo entre o Haddad e o ex-governador de São Paulo. Por favor, Fabi. Então, por até comodidade partidária, por cláusula de barreira, por financiamento público partidário, pelas decisões dos partidos políticos, nós vamos ver essa chapa mesmo, Márcio França, junto com Haddad, estão unindo forças, porque assim como também na campanha presidencial, a gente vai ver uma juntada de forças entre grandes opositores. Isso está se desenhando, está se concretizando. Essas forças políticas no Brasil, que opera há anos, estão negociando, e eu acho mesmo que isso é até natural. Então, eu vejo isso com naturalidade e com nenhum espanto. A parte que me espanta ainda, por mais que a gente já houvesse falar não é possível, ainda partes do PSDB se juntando com o próprio PT, como parece o Alckmin em relação ao Lula. Ô Paulo, você sempre bate muito na tecla da importância dos prefeitos em São Paulo para influenciar a população com relação a esse voto para o governador. E aí entra a importância para o PT de ter o PSB junto com ele nessa eleição. E lembrando que na última pesquisa, se não me engano foi a pesquisa IPESP, no cenário que o Márcio França não aparecia, só aparecia o Haddad chegou a bater 38% dos votos, né? Então fica uma candidatura realmente muito forte. Agora, também tem essa questão do Márcio França acabar cedendo, né? Nessa disputa, dessa briga, porque ele também foi o cara que articulou aquela chapa entre Lula e Geraldo Alckmin. Tem uma história curiosa aí, né? Porque o Márcio França foi o grande mentor dessa união entre Lula e Geraldo Alckmin. Então ele não pode ser esquecido pelo Alckmin de maneira nenhuma. Então tem uma participação do Alckmin também nessa história. E aí pode-se ter um acordo justamente do Márcio França abrir mão da candidatura e ser candidato ao Senado. Isso está posto, pode acontecer. Agora, Zoe, eu vou te fazer uma pergunta. Pensando do ponto de vista da candidatura do Tarcísio, é melhor que o Haddad e o Márcio França estejam juntos ou separados? Não, com certeza, para o Tarcísio é melhor que eles estejam separados. Juntos, a força é maior, mas acredito que mesmo os dois unidos contra o Tarcísio pode levar, porque São Paulo já passou pelo PSDB, PT, destruíram, né, o país, e o Tarcísio vem mostrando nesses 3 anos, que é pouco tempo, né, se comparado com tudo que o Tarcísio já conseguiu fazer nesse ministério. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo merece uma pessoa como o Tarcísio, que além de agora entrar na política e ser um bom político, porque consegue transitar, consegue conversar, dialogar com todos, é um ótimo gestor. Agora, nessa questão aí, se vai dar França ou Haddad na questão de São Paulo, eu acredito muito, mas tenho certeza que o Lula vai ficar com o Haddad, viu, Paulo? Porque ele já colocou o Alckmin aí, que é mais de centro e tudo mais, não é tão da confiança dele. Aqui em São Paulo, todos os candidatos à presidência, Bolsonaro, Lula, eles sabem a importância que o Estado de São Paulo tem
para o país. E eles têm que colocar uma pessoa da sua inteira confiança. Então, acredito que entre o Haddad e o França, o Lula tem muita mais afinidade com o Haddad, sem contar que é do mesmo partido que ele. Então, uma pessoa da extrema confiança do Lula. Agora, e o Rodrigo Garcia, hein? Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? Porque pela primeira vez, desde do começo dos anos 2000, o PSDB pode ficar fora aí dessa disputa até de um segundo turno, né, para o governo de São Paulo. E a Zoe disse bem que o PT até já governou em São Paulo, mas na prefeitura, né? Porque no governo o PT nunca conquistou o governo de São Paulo. Nunca governou São Paulo. Já deu pra ver o que mas na prefeitura já teve a Marta Suplicy, já teve o próprio Fernando Haddad, e isso obviamente acaba impactando, porque a capital, obviamente, é a maior região aí do estado. E lembrando que o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, não conseguiu nem chegar no segundo turno na reeleição, né? Perdeu justamente para o Dória, já em primeiro turno. Mas né, o Lula, ele tá achando que o PT vem com toda a força esse ano, entendeu? Sim. O Lula ele tá achando que tá com o queijo e a faca na mão. E o Paulo sempre fala isso, né? Graças a essas Aliás, pro Lula, pesquisas que apontam o Lula na liderança, ele acha realmente que o PT que tá com toda a força. Então Lula, ele acha que ele vai conseguir alavancar o Haddad. Exatamente. De dentro da prisão foi mais difícil conseguir unir as duas imagens. Agora fora, o Haddad do lado dele, ele acredita mesmo que vai conseguir passar os votos. Eu tô bem curioso de ver o desempenho do Tarcísio na campanha. Porque a gente sempre viu um Tarcísio ministro, um cara extremamente técnico, pouco político, não se envolvendo em polêmica. Trabalha muito. Eu acho que ele é político, sim. Da forma que ele é trans. Eu acho que ele vai agradar bastante. Como figura, como é a cara do Tarcísio. Eu nunca vi um Tarcísio num debate. Fala, ele é engraçado, ele é sério. Paulinha, imagina lá o Haddad, o Tarcísio, o Rodrigo Garcia. Como é que vai ser o desempenho do Tarcísio? Pode ser muito bom, não estou dizendo que vai ser ruim, não é isso. Eu estou dizendo da minha curiosidade, justamente, de vê-lo nessa posição que eu nunca vi, porque é uma posição de fight, de enfrentamento. Sim, ele é um outsider nesse sentido, porque como ele não foi político, ele se fez, né, presente no cenário político por ser um ministro muito bem sucedido do governo Bolsonaro, mas nós sabemos que ele agrada o perfil do paulista e paulistano, porque ele tem as características, como a Paulinha falou, de não ir pelo populismo, né? Ele vai propor coisas propositivas, é o perfil dele, né? De obras, de gestão, de infraestrutura, e até os competidores dele estão se unindo porque sabem dessa força que tem o Tarcísio com a própria máquina do governo federal em seu poder agora também, né? Então, a gente sabe que as máquinas funcionam em favor daqueles que estão no poder. Então, o governo federal vai usar isso para tentar credibilizar a campanha aí do Tarcísio. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Se a gente for comparar a força eleitoral de máquinas, na minha avaliação, a do governo estadual, numa eleição estadual, tem mais relevância do que a federal. Tanto que eles estão brigando demais por isso. São 33 milhões de eleitores aqui em São Paulo. É o estado mais rico do Brasil e tem essa força mesmo, Paulo. Não a prefeitada está toda com o Rodrigo Garcia. Está todo mundo brigando. Então, mas aqui os aliados e apoiadores do Tarcísio, a previsão é de um segundo turno com o Haddad e apostando que o Rodrigo Garcia vá pegar um desgaste dessa rejeição do Dória. Então também existe aí essa expectativa de que o Rodrigo Garcia pegue essa herança dessa rejeição e o Haddad acabe disputando um segundo turno com o Tarcísio. Agora, pro Lula, né, Paulo, seria o melhor dos sonhos, né? Porque todas as vezes que ele governou o país, ele tinha aqui em São Paulo o Geraldo Alckmin como governador, ou PSDB no governo. Agora, se ele tiver um candidato do próprio partido dele como governador, seria muito importante, né, para ele. No Rio de Janeiro vai tentar emplacar lá o Marcelo Freixo. Mas eu acho importante essa coisa de em São Paulo ter oposição ao governo federal. Importante para a democracia isso, porque senão fica uma coisa muito... O estado de São Paulo é a segunda máquina do país, né? Nós estamos falando de governo federal, é a primeira, estado de São Paulo a segunda e prefeitura de São Paulo a terceira. O governo de São Paulo se comportou assim durante toda a gestão do governo Bolsonaro. Foi um grande opositor ao governo Bolsonaro. Posso falar? Eu gosto de oposição, mas também gosto de alternância de poder. Eu acho que todo partido que fica mais de 2 mandatos, eu já não confio, sabe assim? Quantos eu anos gosto de alternar. Tá 20, desde 2000.
2020 vai completar. Não, acho que mais, Vini. Mais 2000 assumiu o Alckmin. A gente precisa lembrar aqui que teve o PSDB que teve gestões muito boas em São Paulo, mas a gente está com saudade até desse tipo de gestão. Principalmente o pessoal do interior gosta demais. A gente teve aqui, lá no passado remoto, figuras como Fleury, que construiu estradas, essas coisas que, né, a população, de uma forma geral, do estado de São Paulo gosta. Então, por isso até que eu acho que o ministro Tarcísio, nesse sentido, vem assim, fazendo um grande peso para a velha estrutura desse tipo de governo. Paulinho, agora, falando em São Paulo, ontem a gente teve uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que até chamou a atenção de um apoio à candidatura do Datena para o Senado, né? Pois é, e muita gente apostava na Damares, né? Damares Alves para o Senado por São Paulo, mas parece que ela escolheu disputar pelo Amapá. Então, abriria aí essa vaga. E aí a questão, né? Será que Bolsonaro, por exemplo, poderia apoiar um Datena, que a gente sabe que nessas últimas participações na televisão se opôs muitas vezes ali ao governo Bolsonaro? A gente sabe como o Datena é um cara de opinião forte. E aí o Bolsonaro falou um pouquinho sobre isso com seus apoiadores. Vamos ver o que ele disse sobre essa candidatura do Datena. Você não adianta. Você tem que ter um nome competitivo. Como é que eu vou botar o João da Silva, por exemplo? É um excelente cara. Tá? Já é tiro curto. Daí o Datena tem a sua linha ali. E outra coisa, depois que tu chega, tá? Você deixa ele ser estilingue, para ser vidraço. Eu acho que o Datena tem o potencial para chegar. Se você botar um não competitivo, uma outra pessoa vai levar. E se você comparar o Datena com o outro, dá para escolher o melhor. Dá para escolher o melhor. Tá aí, né? Não apoia, mas não. Janaína Pascoal deve estar felicíssima com essa declaração. Eu acho que é um balão de ensaio para desgastar o nome do Datena. Eu duvido de outra coisa. Eu duvido. Eu duvido do Olha, mas Datena uma coisa... tem coisa diferente. Tem esse ponto. O Datena sempre diz que vai concorrer, acaba desistindo. Mas eu acho que nem o Datena estava esperando por esse apoio agora do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro falou uma coisa que eu concordo muito. Você deixa de ser estilingue para ser vidraça. E é verdade. Porque apontar os erros de uma administração, você estando livre, né? E podendo dizer ali o que você pensa, é uma coisa. Você ser a administração, você propor, você conseguir, aí você está num lugar bastante diferente. Mas deixou essa porta aberta, né? Abriu essa possibilidade, não rejeitou ali, porque a gente sabe que o Bolsonaro, quando rejeita também, ele fala, né? O PSDB governa São Paulo desde 1994. Olha isso mesmo. Mário Covas. 94. Mário 94. Covas. Então é mais tempo ainda. Aí o Mário Covas se reelege em 98, aí morre em 2000. Aí o Alckmin assume. Justamente pela aí em 2002 gestão de Covas, né, vem justamente a eleição do Alckmin.